paz a todos. Eu quero fazer um resumo sobre o que é o Dia do Perdão, o que é a cabeça do ano, e você vai entender como proceder nesses dias, tá bom? A primeira coisa a se entender é que o Messias ele não veio anular a lei. Pelo contrário, Jesus veio trazer o pleno entendimento, o cumprimento dela. Não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim trazer pleno cumprimento. Então esse pleno cumprimento é uma elevação, tá? Por que que nós não circuncidamos? Porque a circuncisão é no coração, é uma elevação. Por que que nós não fazemos a pena de morte? Porque agora quem a faz é o próprio Deus. Por que que não existe escravidão? Porque não foi a vontade de Deus, assim como os sacrifícios também não eram a vontade de Deus, os sacrifícios de animais, né? Então, Cristo ele mudou. Não que ele mudou, mas o entendimento que está por trás do que está escrito mudou, melhorou, avançou, cresceu. É por isso que é dito que a letra mata, mas o Espírito justifica. Por que que a letra mata, mas o Espírito justifica? Porque se você só tem a letra, mas o Espírito não está trabalhando no seu coração, você nunca vai entender o que que a letra realmente quer dizer. E aí você olha e pensa, isso aqui é estranho, isso aqui não me serve. Romanos 3,31 diz assim, ora, anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então a lei, ela tem um papel extremamente necessário, né? Por ela nós sabemos que pedofilia é crime, que estupro é crime, aliás, pecado, que honrar pai e mãe é uma bênção e que quem amaldiçoa pai e mãe está em pecado. E por aí vai. São inúmeros preceitos, inúmeros mandamentos, né? Alguns são necessários para nós que somos gentios, outros são opcionais e resta você saber se você quer cumprir ou não. Mas independente disso, existe algo que são as festas fixas. As festas fixas são o tempo onde Deus decide se encontrar com o seu povo. Assim como numa festa de aniversário, as pessoas tendem a presentear o aniversariante, a fazer uma declaração, a fazer um almoço, a fazer um bolo. Da mesma forma, nas festas fixas, o Senhor ele vem ao nosso encontro. Ele vem se encontrar conosco. E o que você precisa saber para essas duas festas, e também a terceira, mas principalmente as duas festas que estão chegando, é o seguinte. A base está em Levítico 23 e Levítico 26, e se eu não me engano, Levítico 19 também, ou número 19. O que o texto diz? O texto diz que no primeiro mês, no primeiro dia do sétimo mês, o primeiro dia de Tishrei, que é o sétimo mês bíblico, é claro que tem um pouquinho de diferença do nosso calendário, que é um calendário que se move pelo sol, o calendário da Bíblia, ele é lunisolar, ele se move pela lua e também pelo sol, por causa das estações, né? As festas elas precisam acontecer dentro das estações para ter validade. E nesse primeiro dia do sétimo mês, se chama Dia das Trombetas. O que trombeta te lembra? As trombetas de julgamento do Apocalipse. Quer dizer que é a mesma coisa? Não. Até porque o período profético do Apocalipse é 3 anos e meio. Não dá para ter 7 trombetas, né? 7 anos. São 3 anos e meio. Mas você entende que tem um julgamento, que tem uma lembrança. E as trombetas elas também são tocadas para arrependimento, para reunir a congregação, para queimar o lixo e para anunciar a entrada do rei. É por isso que na última trombeta o Messias virá até nós. Quando a última trombeta tocar, nós seremos reunidos junto com ele. Então, no Dia das Trombetas também é considerado como cabeça do ano. Rosh
cabeça, Ra, ou A, Todá, e Xaná, ano, cabeça do ano. Por que ele é considerado cabeça do ano? Porque espiritualmente é onde reinicia a contagem, tá? Talvez você pense, mas não seria o primeiro dia de Nissan, né, que é o primeiro mês bíblico? Sim, ele é o primeiro dia do ano religioso, do ano festivo, mas do ano espiritual, o ano bíblico, começa agora. Começa agora. Então, nesse dia é feito o julgamento. Deus, ele julga a terra conforme os nossos feitos. Não só nós, também os animais, também os anjos. Se você ler o livro de Jonas, você vai perceber o quê? Que Jonas pregava uma mensagem. De hoje a 40 dias, essa cidade vai ser subvertida. Esses 40 dias, eles começaram na lua nova, a última lua nova que teve, que é o mês bíblico chamado Elu, o 6º mês. Já ali, a gente já começa a resolver a nossa vida, pedir perdão. Por quê? Para a gente chegar no julgamento prontos, né? No dia do julgamento, o primeiro dia do 7º mês, nós nos dedicamos a nos alegrar. Por quê? Porque a gente sabe que o julgamento será feito não pelo nosso juiz, mas pelo nosso Pai. Jesus, ele sempre deixou claro que nós devemos nos referir a Deus como Pai. Quando ele ensina a orar, ele diz Pai Nosso. Ou seja, aquele que está próximo, aquele que está comigo, que está com você, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, ele trouxe para nós esse entendimento que nós temos um Pai. E esse Pai é quem vai nos julgar. É muito fácil você julgar alguém que você não conhece de forma terrível. Mas esse Pai nos julga de forma amorosa, porque ele é cheio de misericórdia. O grande amor do Senhor nunca cessa, e as suas misericórdias, as suas benignidades não chegam ao fim. A sua graça não chega ao fim. Se eu não me engano, Lamentações 3:20 fala isso. Então, quando nós chegamos no julgamento, nós que estávamos nos humilhando, tristes, cabisbaixos, pensando, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida, nós chegamos felizes, porque nós sabemos que o julgamento será bênção. Só que esse julgamento, ele começa no primeiro dia. Ele continua. 10 dias, chamados de os 10 dias da reversão, ou os 10 dias do arrependimento. Nesses 10 dias, nós precisamos nos preparar mais ainda para o jejum do Yom Kippur. O jejum do dia da expiação, do dia do perdão. Por que nós nos preparamos? Porque nós precisamos afligir a nossa alma. E nós já começamos a afligir a nossa alma desde antes. Bem cedo. Para que a gente chegue plenamente santo. É como se você tivesse um encontro marcado com um rei. Ou com o presidente. Você não iria simplesmente, de um dia para o outro, apareceu. Não. Você já ia se preparar. Você ia pensar o que falar, como agir, que roupa usar. Você já ia se preparar com antecedência. Para quê? Para que no dia você esteja pronto. Então é como se fosse um funil que começa no primeiro dia de Elu e termina no último dia da festa das cabanas. Você vai descendo, vai se humilhando, se humilhando, se humilhando. Chega o dia do perdão, onde você faz o jejum e termina de afligir a sua alma. E aí você vai subindo, se encontrando com Deus, que é a festa dos tabernáculos, né? Que ela comemora justamente isso, o rei morando conosco, né? Cristo, ele estava num tabernáculo, um presépio. O presépio era onde era comemorada a festa, né? Ele era feito como eram feitas as cabanas da festa. Então, nós estamos caminhando, nós estamos descendo, nos humilhando, mas no tempo certo, Deus vai nos exaltar. Eu creio nisso. Então, nesse dia do jejum, como ele é feito? Ele é um jejum muito especial, muito profundo, né? Ele é feito sem água, tá bom?
sem comida, sem relações conjugais, sem roupas de couro, roupas bonitas, importadas, sem passar creme no corpo, sem tomar banho, sem encostar em água. Ele é um jejum forte, tá bom? E talvez você se pergunte, eu trabalho, né? Muito comum. Prossiga até onde você pode. Prossiga até onde você pode. Agora, se de toda maneira você não pode por questões de saúde, você está liberado. Como eu disse, nós somos salvos pela fé, né? Não é a lei que nos salva, mas nós sabemos que ela tem a sua importância. O que você pode fazer é tentar trocar o dia de serviço, até porque é um dia onde é proibido trabalhar. Tanto o dia das trombetas, quanto o dia do jejum, quanto o primeiro dia das cabanas, o último dia, são dias onde é proibido trabalhar. Mas o mais importante é o dia do jejum. Primeiro, porque o próprio mandamento diz que aquele que não participar, ele seria morto na primeira aliança. E também porque é um jejum forte, né? Imagine você trabalhando, operando, dirigindo, sentindo fome, né? Algumas pessoas, quando elas ficam sem comer, principalmente quem gosta muito do açúcar, elas passam mal. Elas passam mal. Então, por isso que é um dia separado, né? É um dia separado. E durante esses 10 dias, entre o dia das trombetas e o dia do perdão, tudo que a gente faz é visto 7 vezes mais, ou 70 vezes mais. Se é feito pelo reino de Deus, é 70. Se é feito pelas pessoas em comum, é 7 vezes. Então, por isso, nós apresentamos ao Eterno uma oferta, como forma de dizer, Pai, olha para mim, eu quero te dar esse presente. Eu quero te dar esse presente. Eu quero te alegrar. E aí, por isso, nós fazemos uma oferta, porque nós sabemos que ela vai ecoar por todo o ano. Porque tudo que você faz nos 10 dias ecoa por todo o seu ano. É por isso que nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar desde agora, para que quando chegar o dia, os 10 dias, a gente não seja achado em falta. Então, você já se prepara, eu vou falar para você as datas, e você tem que ter em mente que o maior objetivo nisso tudo é que Deus seja louvado. O maior objetivo nisso tudo é que a gente possa evoluir, crescer. E quando a gente se arrepende de verdade, o nosso próximo ano é muito abençoado. Eu sei que aqueles que já participaram têm testemunhos incríveis. E da mesma forma, você também poderá testemunhar no ano que vem aquilo que Deus vai fazer ao seu favor. Então as datas elas são as seguintes, né? O dia do toque do chofar, o dia das trombetas, o dia do ano novo, ele começa no dia 18 de setembro. O dia do jejum, ele é no dia 27 de setembro. O primeiro dia da festa das cabanas é dia 2 de outubro, tá bom? Então, como que eu vou me preparar? No dia 18, aqueles que podem tirar o dia 19 como sua folga, a partir das 18 horas do dia 18, aí você já não faz nada, já não mexe na casa, você descansa, tira o dia para descansar. É o dia onde nós comemos a maçã com mel, representando que o nosso próximo ano será doce, o nosso próximo ano será abençoado, né? No dia 27, o bom é que você tente sair mais cedo do seu serviço, se você conseguir trocar a folga do dia 28. E o que você vai fazer? Você vai chegar em casa, digamos que umas 4 horas da tarde, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa leve, para que você possa aguentar o jejum. De preferência, 2 dias antes você já começa a comer mais legumes, verduras, menos processados, menos embutidos, menos frituras e menos açúcar, é claro, para que o seu corpo se acostume, pois você vai ficar sem essa fonte, né? O açúcar ele é uma fonte de energia, e quando a gente fica sem ele, que o corpo começa a trocar pela energia do nosso próprio corpo, das nossas reservas, é comum que passe mal. É comum que você passe mal. Então, se você tira um pouco antes, diminui um pouco antes, o baque é bem inferior. Eu falo isso porque eu tenho esse costume de fazer jejum e eu sei que se eu ingiro muito açúcar antes ou depois do jejum, eu passo mal. É assim mesmo que funciona. Nesse dia 27, você vai chegar, vai tomar um banho, vai comer.
E aí você vai colocar uma roupa simples, né? Você já não vai comer mais, já não vai beber água quando for o pôr do sol, ou às 18 horas, né? Às vezes está nublado, não dá para saber. E ali você vai começar a se humilhar, vai afligir a sua alma. O jejum, não beber água, não ter relações, não usar creme, não tomar banho, é tudo para que você humilhe a sua alma. Você também não vai ficar gastando seu tempo com coisas supérfluas. Você não vai ficar no WhatsApp conversando sobre a morte da bezerra. Você não vai ficar no Facebook vendo a vida dos outros. Você não vai ficar no YouTube vendo aquilo que é de seu interesse. Não, você vai alimentar a sua fé. Veja palavras de arrependimento, palavras sobre jejum, né? Para que você possa passar por isso de maneira tranquila. No dia 28, ao pôr do sol, você vai entregar. E o que eu recomendo é que você coma alguma coisa crua ou uma proteína, né? Um ovo cozido, um ovo frito, uma carne, assim, pouco, não muito, para que você possa entregar o seu jejum. Evite coisas doces, coisas pesadas, porque o seu estômago ele foi fechando por causa do jejum. Então, se você entregar e simplesmente comer qualquer coisa, você pode passar mal. E a gente não quer que você passe mal. Amém? Eu creio que vai ser um tempo abençoado na sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas incríveis. E principalmente, você vai sentir, quando acabar o jejum, que você entregar, você vai perceber que Deus está conosco. Você vai perceber que o seu ano mudou. É impressionante. Quando você entrega o jejum, eu me arrepio todinho enquanto eu falo. Quando você entrega o jejum, você sabe se Deus aceitou ou não. Ninguém precisa te falar. Você sabe, porque você sente no seu espírito como vai ser o próximo ano. E eu creio que o Eterno vai fazer coisas incríveis na sua vida. Em nome do Messias Jesus. Amém.